Oi amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu pedi lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, segue por lá. Eu deixo sempre todos os links aqui embaixo, tá bom? Vou responder as perguntinhas e aí, conforme se for surgindo outras dúvidas, outras curiosidades, só deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Bora lá! O que foi mais difícil para você se adaptar na Itália? Bom, eu acho que será sempre a questão da língua. Eu, por exemplo, sou muito de pegar expressões em português e tentar traduzir a letra, assim, ao pé da letra, em italiano, e acaba que não fica uma coisa legal, porque, né, não existe certas expressões em português, não existe em italiano. E aí, na minha cabeça, existe. Por exemplo, aqui em casa, geralmente eu falo muitas coisas que é um português misturado com o italiano, porque o Luca e a Alice entendem. Só que aí, por exemplo, eu saio pra rua e vou conversar com alguém ou com as mães da escola e acabo soltando essas coisas, aí fica tipo... Como assim? O que é? Não entendo. Um exemplo engraçado é que eu gosto muito, eu e a Alice, a gente fala muito assim, ai, que fofinho. Outro dia eu tava conversando com a mãe da amiguinha da Alice da escola, e aí ela tava com o menininho lá dela, e eu falei, ai, que fofinho. Não, mas guarda, que fofinho. Aí eu tipo... E aí eu fico com esse negócio das misturelas na cabeça, e acaba soltando assim muito... involuntariamente, mas é a questão realmente da língua, porque apesar de saber falar italiano, em italiano, assim, óbvio que eu não sei 100%, nem o português eu sei 100%, né? Mas apesar de já ter, né, porque quase 9 anos que eu tô morando na Itália, eu sempre fico com aquele pezinho meio atrás, assim, pra poder chegar e conversar. E eu sou do tipo assim, se você conversar comigo, eu vou conversar com você com o maior prazer do mundo. Mas eu sou muito tímida no senso de fazer novas amizades. E esse negócio da língua já dá uma pegada ainda mais. Então... é uma coisa que é sempre difícil de me adaptar. Vários de vocês me perguntaram quando a gente vai pro Brasil. E assim, é uma pergunta delicada, porque é uma questão assim, delicada também. A gente tá programando pra ir o ano que vem, mas não é nada concreto, nada assim, a gente vai ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai ano que vem, mas... vamos ver mais pro final do ano como que vai ficar as coisas e não tem uma data assim exata, mas espero com fé em Deus que a gente consiga ir ano que vem. O que te fez perder o medo de dirigir? Gente, resumindo em uma palavra, necessidade. Foi assim, eu precisava, eu peguei o carro e fui. Foi, na verdade, finalzinho do ano passado, que eu fiz 2 meses de trabalho aqui na Itália. Eu trabalhei na Tiger, para as meninas que conhecem. Eu trabalhei aqui na Tiger por 2 meses, que eu fiz o período ali de Natal mesmo. E foi uma experiência maravilhosa. E acabou que eles me chamaram uma semana antes para poder ir trabalhar. Eu falei, gente, como que eu vou trabalhar? Porque... como que eu vou por trabalho, né? Se fosse para eu ir de ônibus, eu teria que pegar tipo 3 ônibus e gastaria 1 hora para chegar no trabalho, que seria o quê? 20 minutos de carro ou de moto. E aí acabou que a gente decidiu o quê? Vamos pegar uma moto. A pessoa que não quer dirigir, mas quer dirigir uma moto. Eu amo moto, gente. E aí acabamos pegando um motorino, que é aquelas motinhas tipo bis no Brasil. E no início foi maravilhoso, eu tava indo tranquilamente, mas assim, fim de ano, aquele frio de arrochar e aquela chuvinha básica, acabou que eu falei, gente, eu preciso pegar o carro. E foi aí que eu decidi, um belo dia maravilhoso, eu falei, vou pegar o carro e vou até lá. Pronto, falei, coloquei na minha cabeça, vou pegar o carro e vou até o serviço, simplesmente peguei e fui. E, gente, pra quem conhece aqui as estradas, eu precisava pegar uma tangenciale e, assim, várias manobras maravilhosas e eu consegui fazer tudo, assim, tranquilamente. Tanto que quando eu cheguei no serviço, nesse primeiro dia, indo sozinha de carro, eu cheguei na frente do serviço e eu fiquei tipo... como assim? Eu consegui chegar até aqui intacta, sem nenhum arranhãozinho. Foi assim, uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa,
Que aí eu falei, ah, pronto. E aí agora eu quero dirigir pra cima e pra baixo. E como o Luca trabalha um pouco mais perto, ele vai com a moto e, gente, assim, uma maravilha. Inclusive hoje eu tô aqui o quê? Eu quero ir até ali na esquina com o carro porque eu tô amando dirigir. Eu sabia que eu iria gostar de dirigir, porque eu sempre tive essa vontade, só que aquele negócio do medo, do pânico, sempre ficava na minha cabeça ali. E até que eu falei, gente, ou eu enfrento esse medo ou eu vou ficar bloqueada pro resto da vida. Inclusive eu tenho o quê? 5 anos de carteira de habilitação e hoje eu me arrependo amargamente porque, tipo assim, eu perdi 5 anos de habilitação. Claro que, né, não faz diferença, mas assim, né, hoje, com o meu pensamento, se eu pudesse voltar atrás, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí hoje eu tô super tranquila, dirigindo muito bem, apesar de o medo estar sempre comigo. Na verdade, eu acho que eu transformei esse medo em uma atenção muito mais dobrada pela questão, né, que eu também estou dirigindo com a Alice. Então a gente tem que dirigir pra gente, pra quem tá com a gente do lado e pros outros também, porque assim, tem que ter uma atenção triplicada. E aí até quando eu falo com a Alice, quando a mamãe estiver dirigindo, ó, silêncio. Não me desconcentre, porque eu fico ali focada e quando eu entro no carro para dirigir, é aquele negócio ali. Mas respondendo a pergunta de um modo geral, foi realmente a necessidade que, né, me levou a pegar o carro, descer ali na garagem, ligar o carro, sair da garagem tranquilamente e dirigir. Uma curiosidade, você consegue ter bons ganhos com o canal? Não. Então, bons ganhos assim, eu entendo bons ganhos seria o quê? Tipo 100, 150 euros por mês, pra mim seria bons ganhos. Mas eu ganho, pra falar a verdade, o preço mais alto, o valor mais alto que eu já ganhei aqui com o YouTube por mês foi de 13 euros. Ou seja, não ganho nada, praticamente nada. E aí não é que a gente ganha todos os meses. Por exemplo, o YouTube ele tem um programa que você tem que fechar um mínimo para eles poderem fazer o pagamento. E esse mínimo, pelo menos aqui na Itália, no meu canal, não sei se é igual para todo mundo, é de 70 euros. Ou seja, aí você faz assim, vamos colocar a média, porque eu tô ganhando tipo cerca de 5 euros por mês até chegar 70. Tem um pouquinho de meses ainda, então assim, não, eu não ganho praticamente nada com o YouTube, né, porque assim, 5 euros por mês, né. Mas a minha dica é o seguinte, se você tá afim de abrir um canal pro YouTube por distração, por... Minha máquina de lavar louça. Eu tava falando, se você tem vontade de abrir um canal no YouTube, como eu faço, para compartilhar o dia a dia, para compartilhar a sua experiência, eu acho super ok, mas se você abrir um canal hoje, já querendo assim monetizar ele para poder ganhar dinheiro amanhã, não sei nem como falar, não dá. Porque até hoje mesmo, nesse período agora, o YouTube tá muito chato para poder assim monetizar os vídeos. Antes, quando eu abri o canal lá em 2013, assim, você publicava um vídeo e na mesma hora você já tava ali monetizando, não tinha esse negócio que agora eles estão pedindo milhares e milhares de visualizações, milhares de inscritos no canal, para ter o pacote ali para eles poderem, para você mandar o pedido para eles aceitarem para você monetizar o seu canal. Então, resumindo, ganho pouquíssimo, quase nada, com os vídeos aqui no YouTube. Como está e vem sendo ao longo desses anos o desenvolvimento da Alice com o português e italiano? Assim, tenho que dizer que estou muito contente com o desenvolvimento dela, porque a Alice nesse período agora, nesses últimos 2 anos, ela conseguiu entender o que realmente é a língua portuguesa e o que é a língua italiana. No senso que antes eu falava com ela em português, ela entendia, mas ela não demonstrava nenhum interesse com a questão, tipo, o que é isso em português, o que é isso em italiano, o que significa. E hoje ela já está bem mais, ela desenvolveu muito mais essa curiosidade
em saber o que significa certa palavra que eu falo em português, ela quer a tradução ou ao contrário também. É um jeito da criança, né, dela poder entender e aprender muito mais o que significa. E hoje ela tá muito mais, como eu posso dizer, muito mais ligada com o português do que antes. Como eu falei antes, ela entendia o que eu falava tranquilamente, mas ela não tinha esse interesse em saber o que significa, o que é realmente, como que fala. Inclusive os vídeos que eu tô gravando, vlogs, essas coisas, têm ajudado bastante, porque como eu tô falando em português e ela sempre tá do lado, ela já fica. Tem vezes também que ela fica, o que é isso? O que significa isso em português? O que significa? O que você tá falando? Como que fala isso? E ela demonstra muito mais essa curiosidade, essa vontade realmente de poder aprender e saber o que significa. E o que principalmente me deixa muito mais feliz, porque antigamente eu ficava aquele negócio assim bloqueado, porque ela também teve um leve atraso na fala e eu ficava preocupada porque eu achava que é porque eu tava falando em português também, e até a gente levou ela na fono. Teve um período que a gente teve que levar ela na fono, acho que por 7, 8 meses. E assim, aquele negócio ali também desenvolveu a Alice de uma quantidade que eu fiquei tipo, foi o melhor dinheiro investido, sem dúvidas alguma, porque ajudou ela muito, muito, muito mesmo com a fala, com o desenvolvimento e principalmente com essa questão também do italiano com o português, que ela conseguiu na cabecinha dela saber que uma coisa é falar em português, outra coisa é falar em italiano. E foi muito maravilhoso. Inclusive, quem tiver oportunidade, que tá passando pela mesma coisa, eu indico bastante fazer acompanhamento com fono, com logopedia, que é o mais comum por aqui. Próxima e última perguntinha. Você tirou a habilitação aí na Itália? Como foi? Sim, eu tirei a habilitação aqui na Itália, como eu comentei com vocês antes, há 5, quase 6 anos atrás. E foi tranquilo pra mim, Kézia, foi super tranquilo, porque assim, eu estudei igual uma louca. Eu baixava vários aplicativos no celular para poder estudar, principalmente na primeira prova, porque eu falei assim, gente, uma prova de 40 questões em italiano, assim, tenho que estudar querendo ou não querendo. E aí eu estudei bastante. Errei 2 questões, se eu não me engano, podia errar 4, eu errei 2, ainda assim eu fiquei pé da vida, porque era uma questão, sabe aquele negócio assim, vou revisar, e aí você acaba tirando aquela certa e colocando a errada? Foi esse o meu caso. E a questão da teórica, essa foi a questão da teórica, e a prática foi super tranquila, porque assim, eu peguei várias aulas na autoescola. E aí, quando eu e a minha instrutora maravilhosa e perfeita falou, você tá pronta, e eu me senti pronta para fazer a prova, eu fui lá e fiz, e foi assim, uma maravilha. Eu dei só uma engrenada no início, mas foi super tranquilo. E outra coisa também, ter uma instrutora que te ajuda, que te dá orientação, que te deixa um pouco mais calma, é, assim, uma coisa maravilhosa. Porque eu tive essa sorte que a minha era assim, um doce de pessoa, e ela me deu várias dicas, vários truquezinhos ali na hora de fazer a prova, foi muito maravilhoso. Mas assim, né, sempre aquele negócio, tirando carteira de habilitação em outro país, com outra língua, dá aquele friozinho na barriga, mas assim, consegui tirar de letra. Se eu não me engano, eu gravei um vídeo, acho que assim, no mesmo mês que eu tirei a carteira. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, coloco aqui embaixo, um vídeo de 5 anos atrás, né? Eu vou ver se eu acho, coloco aqui no link pra vocês. E resumindo, foi tranquilo, né? Sempre na medida do possível. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha. Se surgir outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder também, tá bom? Big beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau!